antes de mudar de cidade, todo mundo me chamava só de Felipe, né? Aí quando eu mudei de cidade, as pessoas começaram a me chamar só de André. Mas nunca tem essa situação assim de chamarem de André Felipe, né? Assim, muito difícil, assim, só as pessoas da família mesmo. Eu entrei para o curso de licenciatura em artes visuais, né, pelo Instituto Federal de Goiás, mas eu acredito que a minha formação ela não se dá totalmente ali, assim. Ela se deu muito no espaço do museu, quando eu fiz alguns estágios, algumas formações pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. E aí, nesse processo de educativo, eu acho que vai desdobrando para o meu trabalho de artes, assim. Aí comecei a frequentar alguns grupos de estudo, de acompanhamento de projeto. Ainda faço acompanhamento de projeto, atualmente faço acompanhamento de projeto com o Nino Kais e a Carla Chaim, pelo um projeto chamado Hermes, São Paulo, que agora, em situação pandêmica, está online. O meu processo de formação ele se dá muito nesse encontro de artistas mesmo, em grupos de estudo e acompanhamentos de projeto com outros artistas. Na faculdade mesmo, acho que foi um processo bem traumático para mim, assim. Eu não participei de nenhuma exposição durante a minha formação, assim, acadêmica. Na faculdade, foi um processo bem de embaixo, assim, com trabalho, né? Acho que nem todos os professores entendiam ou queriam entender o trabalho, assim. E aí eu começo a migrar para fora da faculdade, né? Fazer as minhas coisas fora da faculdade, participar de grupos de estudos, né? Participar de acompanhamento de projeto e desdobrando meu trabalho fora desse ambiente institucional, totalmente hegemônico e quadriculado, assim, que é a universidade. Então, essa dimensão de bolso, eu chamo assim, né, dimensão de bolso, ela vem também de um desdobramento dos cadernos, assim, que eu sempre andei com cadernos, então, para mim, a dimensão pequena era um caminho possível, assim, para o deslocamento disso que a gente chama de ateliê, né, porque até pouco tempo eu não tinha ateliê, assim, um ateliê meu, né, recentemente que eu comecei a ter um ateliê com espaço para produzir. Então, o meu espaço de produção era um caderno também, né? Sempre foi um caderno, sempre foi as coisas que cabiam, assim, dentro de uma bolsa, né? Dentro de uma mochila. E a miudeza também, para mim, diz muito sobre isso, né? Quem tem espaço para produzir, né? O que esse espaço diz sobre o artista, né? O quanto de política isso bem traz, né? O quanto de sociedade isso bem traz, assim, não ter espaço para produzir um trabalho, né? E também por várias questões, como a gente sempre está preso, às vezes, em fazer uma coisa meio que monumental, assim, do trabalho, né? De que o trabalho, para ser validado, para ser potente, ele tem que ser monumental, ele tem que ser gigante, né? E aí eu penso completamente diferente, assim, de que eu tento aproximar mais do público, eu tento me aproximar mais do espaço através da miudeza, assim, para mim o volume das miudezas, vários trabalhos pequenos, é mais válido do que um trabalho unicamente grande, assim. Esses trabalhos são trabalhos que começam ali mais ou menos 2019, 2018, assim, essa série, embora ela tenha parado, assim. Fora isso, eu acho que ainda tem mais 3 trabalhos dessa série, assim, uma série bem pequena. Essa série, ela surge bem do desdobramento, assim, da minha produção para os objetos que hoje estão mais presentes, mas esse processo de apropriação e desdobramento do meu trabalho em objeto começa com essa série, que primeiro que começa com as carteiras que eu ganhei do meu avô, assim, eu acho que é o ponto de partida inicial, assim, nesses objetos antigos, e em seguida vem um processo de reflexão, quando eu achei um catálogo de turismo, e aí eu tentei refletir para mim, assim, de uma maneira bem pessoal mesmo, pontos que interligam as duas cidades, assim, a cidade onde eu nasci e a cidade onde eu moro agora, sabe? E a forma com que eu tenho de guardar e
e carregar essas coisas comigo, assim, nesse processo de deslocamento, né? Desse deslocamento íntimo, que a carteira, ela é um espaço de intimidade também, da gente é um espaço de guardar coisas, né? Guardar coisas de um espaço íntimo, e pessoal, que nem sempre tudo que tá na carteira é colocado para jogo. E aí eu comecei a pensar também como que as duas cidades estão em pontos totalmente isolados e a história se repete em dois tempos totalmente diferentes. A minha cidade, uma cidade já moderna, planejada, que nasce através da mineração, mas é uma cidade também que é cravada a partir de um processo de genocídio indígena dos avacanoeiros, né? E ao mesmo tempo Goiás, em um outro tempo, num outro século, basicamente, é uma cidade que também nasce a partir do processo de mineração. Goiás já é uma coisa meio que complexa de dizer sobre genocídio indígena, porque tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam, mas essa história do vai e vem, né, que a gente nunca sabe se os Goiás existiram ou não. Mas para mim, eu prefiro acreditar que existiram. Até mesmo por ser uma região, Vale do Rio Vermelho, ser uma região indígena, né? Eu não acredito, assim, talvez eles não tenham morado em Goiás, mas perambulavam por ali. E aí as duas cidades nascem a partir de um processo de exploração de mineração em tempos totalmente diferentes. As duas cidades são cortadas por serras, são cortadas por um rio que passa dentro da cidade também. E esse processo de exploração e colonização do território, ela se dá muito a partir da mão de obra negra, né? Que nem no caso da cidade onde eu nasci, a minha família é quilombola, e então a mineradora ela consegue se estabelecer muito explorando, e um outro tempo, né? Que eu tô falando de uma cidade que tem 80 anos, né? Em um outro tempo, mas com a mão de obra negra, né? Que é a mesma coisa que acontece em Goiás, só que em um outro tempo, né? E aí essa série, eu sempre pensei ela como uma forma de guardar esses dois espaços, assim, essas duas cidades, né? Em um campo muito íntimo, onde eu consigo refletir sobre essa paisagem, assim, sabe? Como que as coisas se repetem em um espaço íntimo e histórico, assim. E ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo, né? Mas no mesmo território, né? Dentro do mesmo território, só que em tempos totalmente diferentes, né? Então, a carteira, ela começa desse processo que eu ganhei a carteira, né? Depois das outras carteiras eu fui ganhando. Essa série eu sempre pensei que deveriam ser carteiras que eu ganhasse, assim, mas que fossem descartadas, que viessem parar no ateliê, mas que eu nunca comprasse elas, né? A carteira, assim, a primeira instância, essas duas primeiras carteiras, vem muito desse espaço de memória afetiva e familiar, né? Porque a carteira maior, a marronzinha, ela era do meu bisavô, né? Que foi um homem quilombola, que trabalhou na mineradora e tal. E isso, eu acho que foi o pontapé inicial, assim, para me interligar nesse espaço, assim, de como que a carteira está ligada historicamente, assim, à história da minha família, né? Porque meu bisavô contava que ele só foi ter uma carteira quando ele começou a trabalhar para a mineradora, né? Daí eu penso também a carteira como esse local de poder, né? Que é um espaço que você guarda pertences também, né? Guarda valores, né? Além de ser um espaço que fica muito dividido, né? Entre essa questão do poder e essa questão do íntimo, né?